Olá, obrigado por vocês estarem vendo ou ao vivo e nos ajustando, ou offline, Milene, depois então, em outro momento. Boa tarde. Essa live que é uma live de abertura, faz frio aí, um webinar de abertura para o ciclo de webinars aqui do grupo de pesquisa em cultura digital na educação. Eu não sei a temperatura exata, mas tá bom? Então, a ideia é que a gente possa fazer legal a gente falar um conjunto de webinars falando um pouco sobre as pesquisas que nós lá no grupo de pesquisa da Universidade que acompanha durante ou depois temos desenvolvido nessa área da webinars cultura são digital. Lá do norte, nordeste. As lives vão ser geralmente de 30 minutos centígrados e a gente vai poder então falar um pouco sobre as questões Milene, então, que nós temos construído. Obrigado por ter Luciano está chegando, tudo bem, Luciano? Bem-vindo. Sempre nas lives que a gente faz, eu peço que vocês coloquem de onde vocês falam também. O conjunto quais de são os webinários interesses de vocês, promovido pelo grupo de pesquisa para que nós possamos em cultura digital aqui da Universidade de Passo Fundo. Conhecendo. Uma outra questão falando importante de virtualidades da cultura digital, que a gente possa sempre levando em consideração a questão que virtualidade tem a ver com a potência. Ou então, qual é a potência? Não importa. Você pode os elementos que compõem essa cultura, essa live transformar a educação, qualificar o que a gente já faz. É criar e para isso, uma toda semana, sala de vídeo. A gente está os algoritmos do Facebook vão lá um pesquisador ou um convidam as pessoas que se interessam pelo assunto, assim como você se interessa. Tudo bem? Uma das únicas que ela vai dois, ficar disponível. Por que esse é atual? Porque hoje a gente vai falar da pesquisa que tu realizou do CENID, no teu mestrado, no programa de pós-graduação disponível também no YouTube do CENID. E mais lá na frente no ano de lives. Você vai falar sobre a tua pesquisa de doutorado agora no programa de responsável por toda essa área que vocês estão vendo aqui. Isso é bem legal. Para quem está chegando, então também o Pablo que é o artista. E lá no site também que eu vou falar para vocês depois. O Reinaldo sempre conosco. A Cláudia de Caxias do Sul. Um dia eu vou te convidar para a gente Ana Lúcia de Osasco. Vamos colocando aí, é importante que a gente vá se conhecer. Já ouviu a gente falar. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu vou compartilhar. A gente não vai passar de 30 minutos nessas lives. Por que nós vamos passar de 30 minutos? Porque é mais do que suficiente. A gente já tem aqui os nossos webinários passados, gravados, se conversando, e vocês podem e devem compartilhar depois o vídeo das lives. Para que vocês possam se programar e dar uma olhadinha antes ou depois. Talvez estejam trabalhando uma coisa bem importante, com outro compromisso. O objetivo desses webinários então, eu vou compartilhar aqui um material que eu acho que vai ajudar bastante. Fazer a live em si. Esse webinar, esse conjunto de webinars, a gente chamou de virtualidades da cultura digital na educação, depois eu vou falar um pouco sobre isso. E esse endereço aqui embaixo, pessoal, vocês podem ver. Sim, esse endereço aqui embaixo. Estão reunidos no grupo da família do WhatsApp, que não tem um grupo da família, né? Tá bom? Pensando o site que eles tem vão falar toda a aí. programação das lives então tu vai acompanhando para as próximas então, semanas. Nosso objetivo é gerar conteúdo para depois, inclusive. Webinar, parece que nesse momento que as pessoas precisam. Podem tirar uma foto, podem copiar. É responsabilidade de quem pode gerar conteúdo. Acho que essa é a grande questão. Para que vocês possam depois ter acesso a toda a programação e se organizar para verificar o que mais interessa para você. Que é originado demandas, lá nos programas de pós-graduação. Marcelo, Júlio Castilhos, com os quais o grupo de pesquisa e cultura digital da UPF tem relação, né? Cláudia de Caxias, já tinha falado. Alguns pesquisadores, mestrantes, doutorandos, já mestres, já doutores, que vão falar sobre suas pesquisas. E a Milene, então... Milene, fala um pouco da tua trajetória. Meu nome é Adriano Teixeira, eu sou professor. Não precisa se apresentar para a Renata, que ela há 29 anos. Sim. E... minha trajetória começa bem cedo, né? Porque eu já sou pesquisador, líder do grupo de pesquisa em cultura digital na educação, que é quem está organizando todo era a minha vontade já de estar em sala de aula. Essa é a UPF, para quem não conhece, quem não sabe que está perdendo, deveria conhecer. Porque a Universidade de Passo Fundo é uma universidade lá, ó, em 1968 ela começou, então eu nasci em 73, eu tô ela está no mundo há mais tempo do que eu, mas muito cedo comecei, então são 29, quase 30 anos de Universidade de Passo Fundo, trabalhando ou como funcionário, ou alguma coisa como professor,
Muito bem. Então, agora um pouco do que talvez, a Milene já fez por aí. Né? O que é a Milene é muito mais que isso. Né? Um ponto alto, Milene, o grupo de pesquisa. Quem participa de pesquisa pode dizer assim, eu participo, Programação de computadores e desenvolvimento do raciocínio lógico em crianças do ensino fundamental 2. Bom, vamos começar com universidade como um todo, mas bem do para os início, alunos, né? ou para os professores, ou melhor, vamos a chance de fazer para quem não é da área sabe muito bem que é uma universidade fundamental 2, ensino, a gente está falando de que é aquilo que acontece em sala de aula, da educação básica, onde a grande maioria das pessoas se envolve, que seria da quinta ou oitava série. A grande maioria das pessoas sente, vive a universidade a partir do ensino. Me senti contemplado. Também por pesquisa, aqui agora do grupo de pesquisa que está organizando, e por extensão. Qual é que é o grande desafio de uma universidade moderna? É conjugar esses três caras e talvez criar um quarto ciclo chamado inovação. Inovação é o quê? É quando eu tiro as coisas do mundo das ideias, quando eu tiro a coisa do mundo dos projetos, quando eu tiro as coisas do mundo das simulações e eu coloco a serviço da sociedade. Vejam como esses três elementos são muito importantes, mas ganham ainda mais relevância se a gente puder agregar a eles esse conceito de inovação, ou seja, o conhecimento que eu gero, as atividades que eu faço, tem mais sentido, ou tem um grande sentido, quando ela é posta a serviço do mundo, dos problemas reais do mundo. Então, isso passa muito pelo grupo de pesquisa. Vocês viram que eu botei a bolinha do grupo de pesquisa acima de todas as outras, porque me parece que a pesquisa que é o elemento chave, que é o coração de uma instituição de pesquisa. Mas eu acho que foi aqui se você não faz pesquisa, deveria fazer, tanto como professor, quanto por aluno. Tá, então ele está falando lá que apresenta problemas reais. A gente está falando de crianças de que idade? Novos. Ela que te apresenta oportunidades de desenvolver habilidades para transformar o mundo, para impactar no mundo, tem algumas crianças um pouquinho mais adiantadas, um pouco construído dentro um pouco mais atrasadas, mas é mais soluções para ser aplicadas. Então foi com esse grupo que tu trabalhou na tua pesquisa. De alguma forma, agregado à dinâmica do mundo. Daí, um pouquinho antes disso, lá no nosso título da live, a gente tem do ensino, a questão do raciocínio lógico, né? O que é o raciocínio lógico, Milene? Ajuda a gente a compreender um pouco que, embora a legislação talvez não trate dessa forma, né? Universidades são obrigadas a ter pesquisa. De uma construção de diversas áreas, né? Desde a resolução de problemas até o processo argumentativo, por exemplo. Tem a responsabilidade de formar pesquisadores. Para mim, resolver um problema, eu vou ter que pensar criar contextos de pesquisa para as pessoas. Muito bem. Eu posso usar tal alternativa. Vamos continuar aqui. Ou tal então, alternativa. Pesquisa de extensão, e aí você pode testar essas alternativas, se elas vão funcionar ou não, até você chegar numa resposta, e onde nasceu final. O grupo de pesquisa e aí você vai estar extraindo consequências. Na verdade, ele nasceu como grupo de pesquisa de inclusão digital. Que você e depois, pegou, agora, né? ele passa então, a ser você chamado construiu de grupo de pesquisa você digital. Agora viu as suas alternativas, você testou as suas alternativas, e aí, então, você tem a validade das alternativas. Mas também é um processo de interpretação, de traduzir, de fazer esquemas, enfim, de estar produzindo conteúdo elas mudam a todas partir as regras do de um jogo. processo de Então, a pensamento, gente de mudou o nome do raciocínio. grupo, também mudou O próprio diálogo, né? Chamado Quando a gente CENID, lê, que eu vou falar para quando a eles gente depois. escreve, E quem criou esse grupo fomos eu, são o professor questões Marco Trentin que e o professor está Evandro diretamente Luiz ligado ao Viapiano. raciocínio lógico. E porque a gente foi ensinado hoje, em alguma lá no grupo, e o grupo tem duas linhas de pesquisa. Uma linha de pesquisa chamada Estudos da Silvicultura, e aí a gente outra linha de pesquisa que é mais teórica, chamada Tecnologias e Metodologias de Cultura e Inclusão que vem do Digital. raciocínio lógico. Tá bom? Então a gente trabalha com eu posso ter enganado, menino, mas por que geralmente a gente desde questões mais práticas, mais raciocínio lógico a matemática? E tu desse aqui um exemplo pra gente, nos ajudou a compreender. Deu um pouco da dimensão de que é muito mais, não está restrito a matemática. Eu acho que vem isso. Digital, ele tem deixar bem muito claro, pessoal, as perguntas nada, muito nenhuma forte delas foi com invalidada. A gente três tá programas de pós-graduação. O programa de pós-graduação em educação, que é lotado junto à Faculdade de Educação, por exemplo, em concursos, né? Quando fala em matemática, sempre tem a parte lógica. O Evandro Viapiano fez seu mestrado lá. E aí, o programa de pós-graduação em Ciências e Matemática, que faz parte do Instituto de Ciências Exatas e das Ciências, que está de aniversário esse ano, um dos institutos mais antigos da Universidade de Passo Fundo.
onde eu e o professor então a lógica vem de lá. E só que as o programa de pós-graduação em computação aplicada, que é só que também está lotado no ICE, matemático, onde o professor Marcos ele é muito mais do que isso. Docente lá. É o raciocínio lógico, ele pode estar sendo aplicado em qualquer disciplina, em qualquer área. Quais são as ações que o desde que faz? ele então, a gente tem o Escola de Hackers, que é um programa que a gente coordena junto à Prefeitura Municipal de Passo Fundo, que ensina programação de computadores para crianças. Foram mais de 1.000 crianças que aprenderam a programar computadores. Decisões a Olimpíada de Robótica raciocinar sobre educativa, tal tema, que já está na sua 6ª, 7ª edição. Tal resolução de problema, por exemplo. E a vida, no fim das contas, é isso, né? É você processar, reconhecer padrões, tomar decisões, né? Se antecipar algumas coisas, planejar. Então, o raciocínio lógico, de fato, encaminhar para uma ele empresa que tem todas as ciências ambientais para que essa empresa possa dar o destino correto, e esse valor que entra vai para uma ONG aqui em Passo Fundo. A gente tem o projeto de extensão Mutirão pela inclusão digital, um vínculo muito forte, embora todos esses 4 que sejam já falamos do raciocínio lógico matemático, né? Temos o Seminário Nacional de Inclusão Digital. Quando a gente fala em raciocínio lógico, está falando do mecanismo que pode ser aprimorado, chamado Seminário Nacional de Cultura Digital. Já foi esse ano foi a 6ª edição, a gente fez ele online, então foram mais de 5.000 inscritos que puderam participar de forma gratuita. E se você for para o YouTube procurar, e que você vai fazer o mesmo processo em diferentes exercícios. A lógica do negócio você vai localizar você se desafiar realmente, sabe? Foi gerado você pegar diversos exercícios. A gente criou o primeiro Learning Space da Universidade maneiras de resolução, de por exemplo. Ele é um Learning Space, encontrar caminhos diferentes. Com a ideia saber de usar a tua técnica, teu conhecimento sobre aquilo, com a ideia de aprendizagem criativa, para aplicar na resolução. Todo preparado para isso, para metodologias ativas. Enquanto tu falava, a gente viu uma conexão enorme, a gente tem também raciocínio lógico, parece uma coisa meio dura, assim, né? Digital, ou seja, eu vou usar a lógica, que é um evento muito rápido, presencial até hoje. Vou tomar decisões a partir de elementos que eu já organizei, conseguir conexões, mas tem uma baita ligação com o conceito de criatividade, que fala ou seja, videoconferência ou presencialmente. Ele é quase que a mecânica, o alimento, algo que potencializa a criatividade das pessoas. Fórum Internacional Podemos dizer livre com um grupo. Sim, podemos, porque nesse tempo aí foram mais de 60 o cara, ele precisa ser criativo que passaram, estão passando para encontrar grupo, alternativas mais de 150 alunos a resolução de problemas, que é a questão finalistas ou instituição ou iniciação científica, e mais de 1.500 comunicações científicas. Então, ele tem que ser criativo o suficiente para encontrar outras alternativas e interpretar essas alternativas, né? E se não der certo, continuar sendo criativo para encontrar outras alternativas. Aí vai. Então, é um grupo que nesse tempo em que existe, a partir do momento que ele encontrou essas alternativas, ele vai estar resolvendo um problema. Bom, então ele vai estar produzindo conteúdo, vai estar colocando no papel um direcionamento à transformação da sociedade. Teve, né? Então, não foi a maioria uma simples transferência de pesquisas tem uma pegada muito prática, conteúdo escolar. Uma pegada ele realmente aprendeu, porque ele soube aplicar ir para a escola, ir para o ambiente educacional, fazer experiências no Learning Space. Então, muito muitas bem. delas fazem abraçar o conhecimento. Quem nunca parou para pensar sobre raciocínio lógico, me parece que a gente tem elementos suficientes assim, para ter uma ideia geral ser apropriados por Vamos pular para um outro lado, depois faz a junção, professora da educação básica, programação de computadores, qualificado na chamada grupos do webinar aqui. Foi assim, qual a relação entre programação e raciocínio lógico? Nós vamos falar depois, na sequência. 2020, a outra é crianças podem programar. De onde vem essa ideia de criança programar? E é bom a gente falar um pouco, se você está nos escutando aqui muitos anos depois de 2020, eu gosto de pensar, sabe o que às vezes meus netos estão escutando o Vou Falar. Então, escutem bem, em 2020 é o que aconteceu. Um vírus que todo mundo tem a capacidade de aprender a programar. COVID-19, e a criança pode aprender a programar. E não é programar, escrever códigos difíceis, criar toda uma base de dados. Teve a casa do seu hospedeiro destruída, aquela floresta. Programação também. E então ele mas teve quando se trata de crianças, a gente tem plataformas que são de fácil acesso. Se a gente não resolveu que parecem muito rápido as questões como a gente tem devastado o mundo, você, meu neto,
começa ela tá agora, livre, urgentemente. Na web, quem está escutando agora em 2020, ele tem que melhorar esse negócio. Mas aconteceu isso e a gente teve que fazer também, em e aí você 30 vai dias, programando 60 o teu dias, personagem, aquilo que ele deveria ter começado a fazer há 10 anos atrás, para 15 anos atrás. ele fazer aquilo Inclusive, que você bem entende, aquilo que você quer. Parênteses você vai mas programar essa ele questão que a gente está fazendo e lançando o webinar, ele executar aquilo que você quer. Não é muitas sempre pessoas, que vai funcionar, instituições pensam que estão fazendo o futuro agora. Estão usando lá o seu LMS, que é o seu gerenciador de aprendizagem, né? Pode programar para que a criança compreenda que o processo de construção só que, na verdade, o pessoal Stanford fazia isso ele tem que ser compreendido, ou seja, a gente não está no futuro, tá? A gente está 20 anos atrás. E não como um meio ou como a gente tem que fazer muito mais. É um processo de construção. E os as grupos crianças, de pesquisa elas têm que ver esse processo geralmente, como na algo pesquisa, bom. tem um contexto favorável para experimentar levar o erro em consideração, para que ela volte a revisar o programa dela, isso, porque volte a revisar seus próprios conceitos, ensino híbrido, a gente pode chamar daqui a pouquinho, aí volta naquela questão do raciocínio lógico, né, da construção de hipóteses. Será que a hipótese estava correta? O que eu preciso mudar? Qualificar o que então ele vai revisitar o programa dele como 2020 algo para inaugurou, pessoal, uma nova modalidade e não volta mais atrás. Que é uma questão muito importante que algumas coisas não precisam presença física. Porque a gente e não temos por que fazê-lo se não for extremamente necessário. Vendo o erro como algo punitivo, como algo que não é bom. Caiu no nosso colo, então é interessante que as crianças programem justamente para que vejam o erro como algo a ser construído, como algo de bom, então, que possa auxiliar na questão de aprendizagem. Base Nacional então, crianças podem sim programar, devem programar. Foi construída muito antes, principalmente obviamente, utilizando e caiu o Scratch, no colo, que é coloridinho, os bloquinhos, vai montando, enfim. De novo, você pode criar teu próprio personagem, aí volta a questão da criatividade, você pode criar teu próprio palco. Programação então, de computadores, são questões tecnologias digitais, elas vão se ativas e um monte de outras coisas que passam muito, mas muito longe da maioria do processo. A tua pesquisa da maioria dos processos formativos para os quais os professores e se eu quisesse trabalhar com programação de computadores com crianças mais jovens, que agora em 2020 talvez não alfabetizadas ainda. O outro elemento é a questão da ensino híbrido. Já disse para vocês, né? Existem então, uma coisa é ensino remoto, outra coisa é ensino híbrido, outra coisa é EAD. EAD tem três plataformas, né? O mesmo, que é a mesma o ideia, Junior, lá de Stanford, de 1980. E o Scratch para Arduino. Ensino remoto é diferente. Junior, então, ele segue essa lógica de bloquinhos. E é esse cara aqui, o ensino híbrido, mas os bloquinhos, eles têm desenhos. Para instigam a criança a deduzir que o personagem vai caminhar, vai pular, enfim, tu vai montando os mesmos bloquinhos sem precisar a leitura propriamente com André Lemos, lá do PPG, então, do Programa Pós-Graduação em Educação. E o último elemento que eu queria trazer aqui, que aconteceu em 2020, de programação com as crianças, a pensar os motivos pelos quais e aí depois, quando eles aprendem a ler, enfim, é a ideia de competência digital. Nós precisamos urgentemente desenvolver competências digitais. Compreendeu bastante significa esse processo, saber usar, sim, mas saber usar tecnologia, sim, mas de forma criativa. Complexo, mas também significa saber criar outras formas de mobilização dos estudantes. Mas ainda significa assim, saber utilizar um learning space. Significa saber planejar a dinâmica da sua aula a partir de a gente sempre faz um acordo com quem está saber os elementos mínimos de segurança sua e dos seus alunos que possam colaborar conosco de várias formas, e que é fundamental a gente começar a tratar tudo isso em 2020. Então, 2020 é um ano que está marcado ou a gente pode discutir na aqui vida no webinar, ou as pessoas podem pensar sobre isso posteriormente. E uma outra questão que eu peço sempre é que as pessoas tenham uma aba separada para procurar algumas coisas. Então, se alguém que está nos escutando puder fazer a gentileza de localizar lá o endereço do Scratch agora é que a gente possa, online, nessa pegada do site do Scratch, que é uma grande comunidade. O grupo de pesquisa, o nosso grupo de pesquisa, geralmente tem pessoas que moram muito longe. Então, fazer às vezes reunião presencial, reunião encontro. Milênio agora é o seguinte, vamos juntar duas coisas. Nem sempre é fácil. Raciocínio lógico e programação de computadores. Então, tu já fez um pouco isso, então não precisa se alongar muito, né? Então, que relações a gente consegue fazer aí entre raciocínio lógico? A gente falava lá do meeting de cultura e programação digital, de computadores. Talvez não seja programação, mas o pensamento computacional. Vamos tentar explicitar, fazer uma relação mais explícita, então, entre os elementos envolvidos no ato de programar e os elementos que são muito bem. constituintes. O Pablo acabou de colocar aqui a programação. Constituintes
Obrigado, professor Armando Foscarini. Do GPID, do nosso seminário, do grupo de pesquisa em cultura digital da Universidade de Passo Fundo, que congrega pesquisas da PPG, ela vai despertar Programa de Pós-Graduação em Educação da UPF, então, ela vai, Programa de Pós-Graduação em Ensino, Ciências e Matemática também na UPF, e do Riachão, Paraíba. Então, olha, Irinaldo, tá convidado a ficar ligado nessas redes e participar conosco, tá bom? E do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Aplicada. Vamos resolver alguma coisa. Continuando a nossa conversa, aqui, eu não vou passar dos 30 traz a questão da programação de computadores para crianças. Muito e depois bem. A UIN também o ciclo de webinars, agora em 2020, a comentar sobre isso, principalmente ele tem também um outro, agora pensando como pesquisador, é importante no processo, de uma instituição, porque o computador em si, ele é burro, ele não sabe das coisas. Grupos ele só vai fazer aquilo que o ser humano, caso nós, estamos mandando ele fazer. Qual é o nosso objetivo também? Então, se a gente está programando, levar a gente está mandando o computador de poder fazer deixar um registro para que pessoas que se interessam pela questão da cultura digital, que tem que enfrentar o ensino híbrido, ou o ensino remoto, tem que qualificar o seu fazer docente, possam aproveitar essa nossa alguma coisa, eu posso de socialização do que a gente faz, tem também um interesse do grupo, que é o seguinte, desenvolver uma roda de diálogo, de poder fazer essa transferência de conhecimentos. Eu sei que a extensão é muito mais potente para isso, os artigos científicos também são, mas eu estar aqui num computador, às vezes eu fico pensando que a gente escreve artigos científicos para nós mesmos, para nós e para os nossos pares, enfim. E que talvez a forma, olha ali o bom desculpa aí, pessoal, do trabalho remoto lá, para desenvolver e fazer algo novo, desenvolver conteúdo, aqui em casa, levar para as pessoas vem cá, mais conhecimento, ele é meu amigo, e buscar conhecimento. Sobe. Então é um processo que nem eu comentava anteriormente, é um processo contínuo, ainda, né? Enquanto nós estamos aqui produzindo conhecimento, pode ser que alguém aí nos comentários também esteja aprendendo conosco, criar algo mais e venha a acrescentar ainda mais ao conhecimento que nós já temos. Pomposo. Bom, estamos utilizando a tecnologia, estamos desenvolvendo o pensamento computacional. Para a comunidade ou para as pessoas que se interessam os assuntos relacionados porque se a gente está lá no Scratch, é uma comunidade gigante, uma outra questão também compartilhar a integração os seus projetos, você pode visitar o projeto então, no ciclo de webinars, a gente vai ter a professora então, é um processo de construção conjunta. Pelo nosso grupo como pesquisador. A própria questão do pensamento computacional mesmo. Em informática na educação. E aí entra vários fatores do raciocínio lógico, né? Das capacidades. A gente tem para frente o pessoal de Santa Catarina, a gente tem colegas aqui da UNI, da própria criatividade, né? Então, gêmeo aí, parceiro, não gêmeo, parceiro do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática aqui da UPF, a UPF ajudou nesse programa. A gente vai ter colegas lá de Santa Rosa, colegas lá de Erechim, colegas lá de Santa Maria, da Federal de Santa Maria. Então, a gente tenha é uma forma de integração, bem construído lá de no reforçar final. Essa integração com outros programas. A programação, já temos uma integração ela não tem natural, fatores que é do que não PPG-CA, acrescentam. Computação Aplicada, ela só tem a PPG instigar essa Educação, criança que PPG-SM, está programando Matemática. E temos também com outros colegas de outras instituições se ele for e de outros programas de pós-graduação. Ou se for curioso, e a manutenção com os vínculos dos egressos. A gente, semana que vem, é o Armando, né? É um orientando ele pode pegar questões, problemas, que vai estar falando conosco sobre questão de robótica educativa, princípio de tecnologia. E ele é colega nosso. Só que nós vamos ter a professora Ana Maria, por exemplo, com problemas concretos. Já fez doutorado, com problemas que a gente tem no conteúdo escolar. Não me lembro agora exatamente qual é. Então, vai estar falando conosco sobre a questão da tecnologia no ensino de geografia. Da programação, do raciocínio, ela é egressa, nos ajuda nos eventos, mas ela já não está mais conosco no grupo direto. Então, é uma forma de manutenção dos egressos, é muito importante para um grupo de pesquisa legal, que pode começar a convidar os egressos do grupo para fazer parte de bancas ou participar de outros eventos. Então, esse é o nosso plano benigno por detrás do nosso se aproximar esse programa, que é uma parceria Virtualidades da Cultura Digital. E aí nasce, então, e a Prefeitura Virtualidades da Cultura Digital na Educação, onde são oficinas semanais ou quinzenais, dependendo da escola. Vocês podem acessar esse endereço e aí a gente tem monitores lá que toda a programação ensinam a programação de computadores no horário inverso desse canal de comunicação
como a gente não tem como atender quando a gente consegue discutir a toda a demanda escolar, pensar na virtualidade, enfim, mas será que vem crescendo aos poucos? Quer dizer, uma coisa que não existe, não virtual, muitos monitores, então é feita uma seleção. Potencial. Só vai para lá alunos que estão realmente interessados no projeto. A potencialidade da cultura digital. E aí, no horário potencialidade significa o seguinte, a gente vai lá para a escola, mas eu tenho que fazer o que é necessário para que aquilo aconteça. Não chega simplesmente... Então, a ideia é trazer exatamente isso. Programando lá dentro do Scratch. O que a gente faz no mestrado, lógica por o que a gente faz no doutorado, o que a gente faz no pós-doutorado é explorar possibilidades. E as crianças devem explorar possibilidades, visando o futuro, né? Então, vou ver qual é a possibilidade, eu vou explorar a possibilidade. Então, utiliza o Scratch para isso. E aí, o programa Escola de Hackers, na verdade, ele é muito maior do que isso. Eu trabalhei com a parte da palavra que a gente quer trabalha com o Scratch Júnior, aliás, com o Scratch, mas ainda tem dentro da Escola de Hackers o pessoal que trabalha com o Scratch Júnior, que são as crianças ainda não alfabetizadas, né? Nós escolhemos essa temática exatamente. E dos motivos pelos quais nós começamos a trabalhar vai trabalhar daí com robótica, os melhores essa da escola questão de das tecnologias. São Olha o que ele fala o seguinte, trabalhar com a capacidade da cultura digital se multiplica de maneira astronômica. A gente sabe que cada vez mais do programa. Mais conexão, e eu vejo mais possibilidades, que essas crianças que lá estavam novo, a gente descobre outras possibilidades de interação e assim por elas desenvolveram suas capacidades e chega na mão de todo mundo. A sua própria autonomia de tentar fazer pelas mãos dos e ver o erro como, da iniciativa privada, algo bom, todo mundo vai ter acesso a tecnologias. E o Milton Santos fala, quem domina a tecnologia tem poder sobre os outros. A resolver seu problema. Outra questão importante ela se multiplica de maneira astronômica é que não foge do contexto escolar. E as os monitores estão vão muito atrás e completamente defasados, diz o nosso amigo Manuel Castells. E o Manuel Castells, pessoal, procura utilizar assumiu agora como ministro da Educação Superior na Espanha. Que são vindas da realidade deles, né? Que são vindas da sala de aula, de algo interdisciplinar. Ou seja, lá na Espanha, a gente pode ele trabalhar história, geografia, matemática, português. Ele coloca o seguinte, é um profundo conhecedor. As universidades a situação, nem sequer ela vem se deram conta do que acontece, no próprio conhecimento escolar dessas crianças, que vão levar essa aprendizagem. E se tivesse dado conta, não estariam à altura de fazer frente à situação. Pessoal, a gente viu agora, que todo mundo meio que se perdeu nesse negócio, a gente tentou fazer o melhor possível. A gente deu uma corrida, mas nem sempre a gente conseguiu fazer, de fato, aquilo que nós gostaríamos. Vamos afunilando. A gente não fez uma ação de perspectiva de futuro, de como utilizar de forma diferente as tecnologias para aproximar, para de fato potencializar a aprendizagem. E manter, obviamente, aquilo que é a nossa função como instituição. Formar pessoas para transformar A minha dissertação, ela perpassou por uns 2 anos da solução do mundo e não dos problemas, mesmo. Criar tecnologias para criar soluções. Foi criado dentro da escola de hackers um caderno didático. Essa é a frase, então, que era uma sequência de atividades não é curador, que nosso patrono, mais fácil, ele não sabe. Um processo mas seria legal se ele soubesse, da lógica, pudesse falar conosco. E compreender o Scratch. Do ciclo de webinários. Aqui tem, rapidamente. Por resolução de problemas de raciocínio, problema. São 26 webinários. E aí, lá no final desse caderno didático, as crianças, de hoje até a última semana antes do Natal, elas tinham que criar algo novo. Toda semana, toda quarta-feira, às 16h30, uma pessoa, um pesquisador desses, ou egresso, de quebra-cabeça. Ou ainda, o que eu preciso para programar um jogo de quebra-cabeça? Ou fora então, ele teve que fazer todo esse processo, claro, os monitores as questões ligadas à tecnologia e aí, esse caderno ou metodologias de visão de futuro que podem, de alguma forma, transformar estudado, né? a tua realidade. Ele foi aplicado no meu primeiro ano de qualificar de aquilo mestrado. Que você já faz. A então, gente fez avaliações, análises, toda a programação, enfim. Aí a gente alterou esse caderno para liberando aqui. Onde foi um processo de essa é a equipe de trabalho que está à frente. Os problemas propostos, eles tinham que ir dos mais fáceis para a Rosângela, ao final de cada processo, eles eram desafiados. Aqui na UPF, resolver o Pablo, que é o artista da jogada, mestrando, a Emanuela, assim, que é nossa, né? também é do PPG, e aí, lá no final também, o João Vicente Ledebrum, o João Vicente, ele é do curso de Ciência da Computação, e nós temos aqui o Wagner, que é doutorando no PPG Edu, que está fazendo parte da equipe de trabalho, isso aqui, eu gostaria muito que essa equipe pudesse crescer. A gente coletou mais dados, quem está nos escutando agora ou depois puder ajudar a divulgar, a gente agradece muito a divulgação
antes do resultado, antes de estudar o resultado. Acho que é importante colocar que não é comum em um trabalho de mestrado você ter os 2 anos de mestrado em campo. Aqui tem, então, a Milene, ela teve essa oportunidade, né? Então, está os 2 anos do mestrado, então ela fez um trabalho de campo no final vou ter. de 2 anos. E aqui a gente tem já o convite para a semana que vem. Gigante. 1º de julho, o Armando Foscarim, que é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Matemática, às vezes não consegue física, fazer formação tempo, inicial. Né? E que deu condições nós vamos de pegar discutir e conversar sobre a proposta de um rover baseado em robótica livre para o ensino de física. Vai ser bem legal, do ano anterior, não percam. A gente e vai após a modificação conhecer a galera do caderno didático que está disponível no site, que eu já coloquei ali que a gente no chat, que gosta de robótica, a partir da taxonomia de Bloom, para a gente poder verificar quais foram uma rede de pessoas que de fato se importam em qualificar os resultados, acreditam comparar que a resultados de um ano com o outro. Né? Se você quer saber o resultado disso, fique conosco e logo depois do intervalo voltaremos. Fundamental, muito importante para a qualificação da educação. É claro que não basta só a tecnologia. Né? Eu quero mostrar para vocês aqui o site, então. Na verdade, o resultado ele perpassou por 3 meios, né? Além do acompanhamento muito bem. Olha só, dos monitores, enfim. Do relato deles de estar vivenciando a escola de hackers, né? Porque tem questões que só surgem em sala de aula. A própria questão da curiosidade, enfim, é muito bacana dentro desse processo que levaram de programação que surge aqui dos tem um alunos, link direto, principalmente dos menores. O Facebook, porque a gente vivencia já YouTube do Seminário Nacional de Cultura Digital, que é onde vai estar sendo armazenado muito, isso. Né? Sempre vai estar passando no dia isso a live aqui, se você clicar, você vai poder ver de programação, tá para criar o diálogo em sala de aula e ter uma compreensão, uma aprendizagem massiva. A live que está acontecendo, então, ou que já aconteceu, o nosso processo de análise ele começa antes mesmo da escola de hackers. Quando a gente vai fazer a seleção desses alunos, como a gente não tem efetivo suficiente para atender a todos, feita essa aqui seleção, está o e-mail dele para quem se interessar, aqui está o Lattes que vai estar mediando essa conversa. Então aqui tem os 20, as 26 pessoas enfim, que vão estar conosco. Eu falei para vocês, olha só, de blocos lógicos hoje no mercado, mas a essência é de madeira. Todo mundo. É um material utilizado para o ensino da matemática, ele utiliza a cor vermelho, amarelo e azul, espessuras, tamanho, enfim. Então a gente criou desafios para ver aquelas crianças que estavam mais propensas a desenvolver o raciocínio lógico, estavam da Federal do Rio de Janeiro, já com um raciocínio lógico um pouquinho mais avançado. Ela não fez então, a questão não é essa. Aqui, mas teve vínculo com o grupo de pesquisa em orientação e outras coisas. Então, o segundo meio que a gente utilizou de artigos, de projetos, foi um jogo, digamos assim, criado pelo pessoal mesmo da escola de hackers, dos monitores, dentro do Scratch, que essa pessoa possa fazer parte. Tem mais um monte de gente que não pode, obviamente, todo mundo aqui, mesmo, que vão ficar pro ano que vem. De estar navegando no Scratch. Então, nesse webinar, trazer para a gente poder conversar. O último webinar nosso vai ser com a professora Ana. Sobre os blocos lógicos, por exemplo, uma das questões que eu lembro que tinha lá, às quantos 19 quadrados azuis pequenos aparecem na sua tela. Se programar, acessa aqui, depois apareciam as alternativas e a criança tinha que estar conosco clicar na alternativa. Nos outros esse software, então, ele ia calculando o tempo que essa criança levou para responder cada questão. Vamos ver se tem mais uma coisa. E o tempo total, se ela acertou ou se ela errou, então se era verdadeiro, se era falso. O evento de abertura. E armazenava o nome dessa criança. Então, a gente conseguiu ter esses virtualidade da cultura digital na educação. De aula, agradeço assim, a Rosângela. Oi, Rô. A Rô vai estar mediando algumas esse questionário. A gente armazenou esses dados. Aqui na UPF, passou o ano todo trabalhando com eles. Eu vou mediar, e aí, no último mas a estrela do negócio eles vão ser sempre os pesquisadores que são nossos mestrandos ou doutorandos ou egressos que vão falar sobre suas pesquisas e como a tecnologia ou as metodologias foram utilizadas e como é que elas poderiam ser aplicadas em um contexto formal, muitos deles fizeram a pesquisa no contexto formal, mas no contexto formal de ensino e em um contexto de ensino híbrido e ensino remoto. Questão de prestar atenção, eu agradeço muito concentrado a participação de vocês. Esse vídeo já vai ali para o site. Contar os bloquinhos, convido para a semana que vem, às 18h30, está comigo e com o Armando. Não bastava contar todos os bloquinhos. Primeiro webinar de conteúdo os bloquinhos que estava pedindo. Do grupo por exemplo, de o quadrado pequeno, como eu já usei digital,
da universidade. Se aparecesse quadrados grandes, não resolveria. Desejo a pequenos vocês, azuis, por exemplo. Todas vocês que vocês os amarelos não contavam, as famílias também, então que vocês se mantenham em casa, de resolução se rápida, mantenham saudáveis, de estar ligado, né? E aí lá no final não a gente baixem a guarda, aplicou de novo, fez um comparativo para cada criança, para os desafios se o processo realmente melhorou ou não melhorou, se a criança saímos se melhores igual, como é que foi esse processo. Do que a gente entrou. A gente tem então, uma terceira ferramenta que pensar na tecnologia, também. Pensar em novas metodologias, pensar na educação em uma perspectiva. Essa ferramenta também está disponível Muito na web. Obrigado a todos vocês. Você só precisa e da até a semana que vem. Lá do Scratch, Vida longa você criou o e próspera. Então a gente pegou um projeto inicial dos desafios que as crianças que foi proposta a essas crianças, né, para ver como eles tinham desenvolvido de cada desafio, né? Porque teve crianças que logo lá nos primeiros desafios elas não conseguiram chegar ao final, a uma resposta concreta. Tinha um processo de construção, mas essa construção não chegou ao final ou chegou a um resultado que não era o que nós esperávamos. Então, a gente pegou 3 projetos de cada criança, dentro desses desafios propostos. Um bem inicial, um intermediário e o último, aquele projeto que eles criaram lá para apresentar na última aula, daquilo que eles queriam realmente fazer e demonstrar o que eles aprenderam. Então, para cada criança, a gente pegou esses 3 momentos, pegou o URL, botou lá do Dr. Scratch e ele nos deu um resultado. São 7 categorias, dentre elas tem a lógica, e aí cada criança poderia atingir 21 pontos, né? Então, 3 pontos para cada item. E aí, dentro desse processo de construção, a gente também fez um comparativo entre 2017 e 2018, para validar justamente quando a gente colocou o caderno dentro da taxonomia de Bloom, para ver qual que era a diferença, né? Então, foram 3 meios, mas esses 3 meios foram um processo de construção. Eles não foram algo aplicado só no final, foi algo contínuo, que a gente aplicou no início, no meio e no final. Então, a gente conseguiu aferir mesmo se essas crianças estavam tendo o desenvolvimento desse pensamento computacional, que é de criar o conteúdo, de utilizar-se do computador como algo que possa nos ensinar e a gente possa produzir, né, para outras pessoas estarem ensinando também. E o próprio raciocínio lógico, né, que nessa questão do tempo, enfim, a gente pode perceber que a maioria das crianças, elas melhoraram o seu tempo, algumas mantiveram o seu tempo, mas melhoraram a questão de acertos, acertaram mais questões. Nós tivemos várias crianças que até demoraram um pouquinho mais, mas nada muito significativo, tipo 1, 2 segundos, né, uma demora muito pequena em relação a um processo, mas acertaram todas as questões aí nesse último teste. E aí eu me lembro bem de uma criança que me marcou muito, que no primeiro teste, aplicado na primeira aula, que ele tinha que prestar atenção, enfim, não lembro exatamente o tempo, mas eu lembro que ele acertou só 4 questões. E aí, lá no último dia de aula, quando a gente voltou a aplicar, ele fez um tempo menor e acertou todas as questões. Então, isso, para mim, foi marcante o suficiente para me mostrar que essas crianças e esse projeto, ele está acrescentando na aprendizagem deles e no processo como formação humana. Uhum. Então, ele pode dizer que de um ano para o outro, ele teve uma melhora muito significativa na questão do aproveitamento deles, né? É isso? Isso. Se pegar o resultado de um ano para o outro, a gente já tem melhora. Mas se tu pegar o resultado do início do ano para o final do ano, também já tem melhora. Mas quando a gente colocou o caderno didático dentro da taxonomia de Bloom, a gente viu que os resultados ainda melhoraram mais do que já estava construído e, digamos que, consolidado dentro do projeto em 2017. Então, em 2018, quando a gente colocou dentro da taxonomia, na minha visão, foi a consolidação mesmo, foi algo que nos mostrou que estamos no caminho certo dentro da programação e nessa inserção
no âmbito escolar, que ainda, dentro das nossas possibilidades, se não tem o projeto, está distante, né? Muito bem, Milene, muito obrigado. Olha só, a gente conseguiu passar pelos conceitos teóricos, juntamos eles, chegamos na tua pesquisa, tu explicou como foi e trouxe, por fim, os resultados. As nossas lives, elas tentam não ser mais do que 30 minutos, a gente está em 39. De qualquer forma, a gente às vezes vai a 40, sem dúvida, como vai ser hoje, não tem problema nenhum. Eu quero te agradecer pela disponibilidade. A gente vai se encontrar nos encontraremos em outra live aqui do Virtualidades da Cultura Digital, lá mais no final do ano, daí a gente vai estar falando sobre a tese de doutorado, e eu quero agradecer de novo, agradecer a todo mundo que nos acompanhou. As questões, Milene, ficaram ou no Face ou no YouTube, se tu quiser acessar lá e interagir com as pessoas, vai ser bem legal, se tu puder, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e, dentro das possibilidades, estarei respondendo a todos. É uma oportunidade ímpar de mostrar o trabalho que a gente desenvolveu e que é muito bacana, e que espero que o município de Passo Fundo não só continue com o projeto, com o programa Escola de Hackers, como a gente possa semear a sementinha de construir programas Escola de Hackers em outros espaços, em outros municípios, que só tem a acrescentar para essas crianças num processo educativo. Muito bem, muito obrigado a você, obrigado a todo mundo, boa noite, sucesso, cuidem-se e saúde para todo mundo, tá bom? Até mais. Tchau. Milene, fica aí. Já fiquei.